Amigos, bom dia. Hoje é o dia 24 de dezembro, em que nós celebramos Natal. No Brasil, em toda parte do mundo cristão, nós celebramos o Natal. Então, eu queria deixar essa mensagem para os meus amigos do Brasil, para os meus amigos daqui, para a Igreja de Cristo em geral, uma mensagem de esperança, uma mensagem que nos ensina como nós vivemos, já que estamos chegando ao ano de 2017, nós queremos aprender como viver melhor. Certamente podemos aprender muito da lição de José. Como José reagiu quando ele soube que Maria estava grávida do Espírito Santo e sendo noivo dela, como é que ele reagiu diante da situação da sociedade daquela época. A sociedade daquela época, eles costumavam a criticar e a rejeitar as mulheres que estivessem grávidas sem um casamento. Então, a mensagem que eu vou deixar para os meus amigos e para mim mesmo, de como é que nós buscamos viver o novo ano, o título dessa mensagem é: Jesus nasceu. E agora? E agora, o que fazemos? Estamos vivendo o espírito de Natal e queremos continuar vivendo no espírito de Natal. E já está chegando o Ano Novo, como eu falei. Então, já que aqueles que abriram o coração estão abertos a receber Jesus Cristo na noite em que celebramos o nascimento de Jesus, aqueles que querem aceitar o amor do Pai e receberem a Jesus Cristo nessa celebração que vocês vão fazer certamente hoje à noite, aqui o que nós queremos? Nós queremos apresentar a nós mesmos uma pergunta. E agora? O que fazer? Quais são os nossos sonhos para o ano novo? Às vezes nós fazemos planos, mas nem tudo sai de acordo com o que desejamos. José tinha planos, tinha sonhos, mas o que aconteceu foi diferente daquilo que ele pensou. E aí, o que ele fez? Uma coisa é certa: o sonho de Deus era melhor do que o sonho de José. Na verdade, os sonhos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Vamos ver o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 25, o que diz? A palavra do Senhor diz assim: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria que ela fosse difamada, intentou deixá-la sem ser pública a sua decisão, mas depois pensou. E, projetando ele o que fazer, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí, o versículo 27 diz: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-á pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe indicara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus.
o que a Bíblia diz, Emanuel, Deus entre nós. Imagina que coisa linda. O Deus criador do universo, aquele que criou tudo e que nos criou, ele vem e se torna homem entre nós, como um de nós, torna-se humano. E aí ele tinha duas naturezas, a natureza humana, vinda por Maria, e a natureza divina, vindo do Espírito Santo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos, precisamos refletir sobre a vida, novos planos e também refletir sobre os nossos sonhos. Precisamos de tomar decisões à luz da palavra de Deus, sem olhar para trás. Isso é importante, porque o passado já não volta mais. O que aconteceu no passado de bom, nós devemos assimilar e lembrar. As coisas que aconteceram no passado e que não foram boas, nós devemos deixar para trás. Viver o presente e olhar para o futuro, para as promessas que o Senhor tem para nós, que são, por certo, muito melhores do que os nossos sonhos. Então, nós precisamos aprender que quando nos submetemos ao Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Está escrito isso no Salmo 37, versículo 4. E também, a outra coisa importante é que em Provérbios 16, versículos 1 ao 3, está escrito lá: nós podemos fazer os nossos próprios planos, mas o resultado final está nas mãos de Deus. Podemos pensar que tudo o que faz, ou que fazemos, ou que se faz é certo, mas o Senhor julga as nossas intenções. Por quê? Porque Ele sabe o que melhor é para nós. Então, peça ao Senhor, na sua conversa com Deus, na sua oração com Deus, tome o seu tempo em particular com Deus e peça a Ele as direções. Submeta a Ele os seus planos, os seus sonhos, e certamente darão certo. E eu tenho experiência disso na minha vida, porque eu passei muitos anos da minha vida, passei realmente muitos anos da minha vida, fazendo tudo aquilo que era da minha vontade, tudo aquilo que era parte dos meus sonhos e dos meus planos. Mas no final das contas, o que acontece? Você acumular riquezas nesse mundo, como a casa que eu tenho ainda no Brasil, né? Não quer dizer muita coisa, porque o Senhor mudou a minha vida. Ele mudou os seus planos para mim. Quando eu me aposentei e vim para este país aqui onde estou, eu não sabia do plano de Deus, mas Ele estava me trazendo para cá para cumprir o propósito dele, para ser ministro da sua palavra. E aí, depois que cheguei aqui, tudo mudou. Eu fui para o seminário e hoje, e desde 1997, eu estou servindo ao Senhor como ministro da palavra e dos sacramentos. Que coisa maravilhosa. Eu não quero dizer que a minha vida não teve utilidade. Ao contrário, eu aprendi muitas coisas quando eu trabalhava naquele banco, onde nós lidávamos com o povo pobre para prover casas às pessoas pobres. E ali eu tive o convívio com gente muito humilde. E o que aconteceu? O que aconteceu é que Deus estava me preparando para o ministério. Mas o enfoque da minha vida era só de ordem material. Eu queria, obviamente, ter a minha casa, não existe nada errado nisso, mas o que me faz pensar é que ainda a casa que eu conservo hoje no Brasil, eu não moro lá. Eu moro em outro país. E aqui eu não tenho propriedade. E aprendi que não devo acumular propriedades. Por quê? Porque o Senhor é aquele que provê e Ele sabe onde é
que Ele quer que nós estejamos. Eu já estive pronto de voltar para o Brasil por algumas vezes, mas sempre que eu preparo as malas e a minha esposa para irmos embora, algum chamado acontece e eu creio que vem da parte de Deus. Então, o que nós devemos fazer quanto aos nossos sonhos ou quando os nossos planos mudam? Quando Deus muda os nossos planos. Vamos aprender com José e ver o que ele fez quando os sonhos dele mudaram. Deixe-me ler para vocês de novo os versículos 18 e 19, para a gente ver, recapitular o que aconteceu com José e tomar aquilo como instrução de Deus para nós. Versículos 18 e 19. Aqui diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, veja, ela era noiva de José, na cultura e na lei daquela época, eles se tornavam comprometidos para o casamento, antes de qualquer coisa. Porém, antes deles viverem juntos, antes deles se juntarem, como diz aqui a palavra, ela teve no ventre dela o fruto do Espírito Santo. Uma criança que foi concebida pelo Espírito Santo, porque aquilo ia mais além do que os planos de José. Não era só para o benefício de José que o Senhor queria que ele casasse com Maria, porque sabia que ele era um homem bom e que ia ajudá-la a educar o Filho de Deus. Olha que privilégio. Então, o que diz aqui? José, seu marido, como era justo e não queria deixar que a difamassem, ele primeiramente tentou deixá-la, mas depois as coisas mudaram porque o anjo de Deus falou com ele. Então José refletiu o que seria melhor naquele momento. Já que ele era noivo de Maria e era um homem justo, o que ele queria fazer, ou o que ele iria ouvir de Deus, né? E o que ele iria obedecer ao que Deus queria dele. E coisa interessante é que a lei daquela época, de acordo com Deuteronômio, a mulher que ela fosse acusada publicamente de estar grávida, né, fora do casamento, pela lei daquela época, ela era simplesmente apedrejada. E José quis protegê-la. Jesus ia nascer e ele precisava que Maria contasse com alguém que a ajudasse a educar o Filho de Deus. Então, José, ainda que tenha pensado em deixá-la, veja qual é a palavra-chave que vem quando ele recebe a visita do anjo. A palavra-chave é: José, não tenha medo. Vamos ver o que diz o versículo número 20. E, projetando-se ele naquilo que havia sido dito, ou havia sido refletido, eis que em sonho lhe apareceu um anjo de Deus dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Que coisa linda. Isso ensina para nós uma grande lição, porque José, ele ouviu, obedeceu e aceitou aquela mensagem que ele recebeu da parte do anjo de Deus, e ele foi abençoado. Foi muito abençoado. Então, é preciso que nós reflitamos antes de agir, antes de tomar decisões, e antes mesmo da gente abrir a boca para falar coisas que sejam palavras negativas ou de desobediência àquilo que Deus pede de nós. Então agora eu vos digo, vamos nos preparar e tentar fazer isso em 2017. Antes de tomar decisões,
submeter os nossos planos a Deus. Ouvir, certamente você não vai ouvir a palavra de Deus, você não vai ouvir a voz de Deus. Você pode e deve ouvir a palavra, mas a voz de Deus, ela certamente não virá a você, a menos que Deus o queira, porque Ele é soberano. O que vai acontecer é que você pode buscar as Escrituras para ver a orientação que existe na Escritura por parte de Deus, porque tudo que nós precisamos de orientação para tomar decisões está escrito na palavra de Deus. Então, Deus se revelou para ele e esclareceu todas as dúvidas que ele tinha, ou temores, né? Mostrou o seu plano. O seu plano era que Maria desse à luz ao Filho de Deus, Emanuel, Deus entre nós, e José seria um grande instrumento de Deus também, como marido de José, embora ele não tenha sido o filho de Jesus, o pai de Jesus Cristo. Mas acontece que Deus é tão maravilhoso e, como nós vimos, Ele faz a vontade do nosso coração, que mais tarde Maria teve outros filhos, depois de ter dado à luz a Jesus Cristo. Teve outros filhos com José, o que satisfez os desejos do coração de José. Veja que segredo existe aí. O segredo é esperar o tempo de Deus, porque na medida em que a gente presta atenção e obedece o que Deus está falando, ao tempo de Deus, Ele fará os desejos do nosso coração. Por quê? Porque em primeiro lugar está os outros. Para Deus, em primeiro lugar, está todos os seres humanos. Nós todos estamos na mira de Deus para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados, e foi para isso que Ele mandou a Jesus Cristo. É um plano extraordinário, que não se limitava a atender os sonhos de José, mas José foi muito abençoado, sendo um instrumento de Deus para o cumprimento dos planos do Senhor. Então, quando Deus falou com ele, o importantíssimo da gente ver agora é o que está escrito no versículo número 21. O que está escrito no versículo número 21 é o seguinte: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus convosco. E aí no versículo 24 diz o seguinte: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e a recebeu como sua mulher. Ele obedeceu, ele prestou atenção no que Deus falou com ele. Mas ele não teve relações com ela até que ela desse à luz ao seu filho primogênito, ao qual pôs o nome de Jesus, o que significa Emanuel. Que coisa maravilhosa! As bênçãos de Deus, elas implicam obediência. Mais do que obediência, elas implicam compromisso. Quando a gente está compromissado com Deus, acima de tudo, as bênçãos chegam e chegam em abundância. Então, como eu falei e repito, e gostaria de repetir para que entrasse na nossa mente e ali residisse na nossa alma, que os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos sonhos. Então, a outra lição que temos é de que quando tivermos dificuldade em obedecer, ou dificuldade em discernir qual é a melhor decisão a tomarmos, o que devemos fazer é buscar de Deus, lendo as Escrituras, buscando aconselhamento pastoral, e aí discernir qual é o plano de Deus para a sua vida. E aguardar o tempo certo do Senhor, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E no Velho Testamento houve uma profecia muito importante que nos levou a saber uma coisa que está escrita, que os pensamentos de Deus não são como os nossos. Os pensamentos de Deus não são como os nossos. Eles são pensamentos
de paz, pensamentos de bem e não pensamentos de mal. Então, meus irmãos e meus amigos, vamos buscar viver melhor em 2017. Contem comigo quando quiserem perguntar alguma coisa, buscar alguma orientação. E quando eu mandar a mensagem para vocês por correio eletrônico, vocês registrem o meu e-mail e façam perguntas. Aqui estou para caminhar junto com vocês no nosso crescimento espiritual. Amém? Vamos orar. Senhor, orienta-nos, ajuda-nos, Senhor, e deixa-nos viver o ano de 2017, ainda que no meio deste tumulto do mundo, ainda que no meio de todas essas coisas que nos afetam. Senhor, ajuda-nos a viver em paz, ajuda-nos a viver com a alegria que o Senhor nos proporciona, não a alegria do mundo. Ajuda-nos a viver e caminhar pelo poder do seu amor. Assim nós oramos no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos podem dizer amém. Muito obrigado.